Não tanco, não. Então vamos lá, Deixa eu desligar o microfone. eu tô gravando a aula aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Pra gente fazer bem tranquilo A aí. aula vai pro YouTube? Isso, depois eu acho que eu vou fazer aquele esquema que a gente fez aquela vez. Aí eu faço o Beleza, link e só vocês assistem, eu mando lá no grupo pra vocês. beleza. Então vamos lá. Essa semana vocês têm esse roteiro aqui, ó. Vocês vão estudar seno, cosseno, tangente e as razões trigonométricas de 30, 45 e 60 graus. Então, seno, cosseno, tangente. Vocês vão baixar esse primeiro material aqui. De boaça aqui, ó. Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo ABC. Então, ó, A, B, C. A gente chama como a medida da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E B e C a gente chama de catetos, tá vendo? Então, ó, o cateto B, se eu pegar esse ângulo aqui, tem mais gente entrando aqui. Se eu pegar o ângulo C, aqui, ó, o lado AC é cateto adjacente desse ângulo C aqui. E o lado AB é o cateto oposto a esse ângulo C aqui. Vocês conseguem visualizar essa questão de cateto adjacente, cateto oposto? Sim, sim, E aqui, ó, o ângulo B aqui. sim. Se eu pego esse ângulo B aqui, o cateto adjacente ao ângulo B é o lado AB e o cateto oposto ao ângulo B é o lado AC. Ó, entrou um estranho aí, um nome estranho aí. Vamos lá. Então, o seno de um ângulo, para eu calcular o seno de um ângulo agudo alfa, esses dois ângulos aqui, vocês sabem, vocês já estudaram que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Então, se eu já tenho 90 graus aqui, esses ângulos B e C aqui, eles são ângulos agudos, eles são menores que 90 graus. Para eu calcular o seno desse ângulo de 90 graus, eu faço o quê? Eu calculo a medida do cateto oposto ao ângulo de 90 graus dividido pela medida da hipotenusa. Fácil. O cosseno de um ângulo agudo, eu faço a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo é a medida do cateto oposto, cateto adjacente. Então vocês têm que pensar o seguinte, ó, tangente é cateto oposto, cateto adjacente. Então tangente, deixa eu abrir aqui para vocês Foi um saco da aula assim, né? Olha só, professor. Ó, o Nossa, legal, muito Bernardo e o Davi. Isso, viu? Eles estão pequenininhos aí, antiga essa foto. Então, ó, Olha só, o professor tem ali uma pasta de imposto de renda. Pensei que você só negava imposto. imposto meu retido direto na fonte. Não dá para se negar. Então, ó, a tangente de um ângulo alfa, Pedro Lucas, desliga o microfone aí, por Desliga aí. favor. a tangente de alfa, que a gente de um ângulo qualquer alfa, a gente representa por TG, né? De um ângulo alfa, a gente sempre faz o que, ó? É a medida. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente é coca, tá vendo? Ó? Cateto oposto, cateto adjacente. O seno do ângulo a gente representa sempre assim, ó, seno de alfa. O seno é cateto oposto, hipotenusa. Então o seno é có, tá vendo? Ou assim, não quero falar, vocês vão falar que eu estou avacalhando agora, né? O seno é cu, né? É có. O cosseno, que a gente representa assim, ó, como cosseno de um ângulo alfa, ele é cateto adjacente e hipotenusa. Então, ó, tangente é coca, seno é có, cosseno é k. Então vocês decoram sempre essas três relações que vocês têm aí, tá certo? Tranquilo, né? A gente vai pedindo para entrar aqui. Então, ó, se eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui.
Considere, com base no triângulo ABC, vamos calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos B e C. Então eu tenho aqui, ó, que os dois catetos são 12 e 9 e a hipotenusa é 15. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá aqui, ó. Peraí, nossa, não tem gente entrando ainda. Tá aqui. Eita. Show. Então tá aqui. Se eu pegar o ângulo B aqui, ó, o seno do ângulo B, a gente viu que o seno é cateto oposto e hipotenusa. Então eu vou focar só no ângulo B aqui. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o 9. Quem que é a hipotenusa? 15. Então, ó, seno de B é 9 sobre 15, eu simplifico essa fração, 3 sobre 5. Cosseno de B, cateto adjacente, hipotenusa. Então, 12 sobre 15. Simplifiquei essa fração aqui, deu 4 sobre 5. E a tangente de B, o que? Cateto oposto, 9, sobre cateto adjacente, 12. 9 sobre 12, 3 quartos. Agora eu vou passar para o ângulo C aqui, ó. Seno de C, cateto oposto, 12, sobre a hipotenusa, 15. 12 sobre 15, 4 quintos. Reparem que, quando eu tenho dois ângulos, que a soma desse... Se eu pegar aqui, ó, se eu somar o ângulo B com o ângulo C, a soma desses dois ângulos é 90 graus, né? Porque aqui eu tenho 90. Já, aqui, ó, no A. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu somar o B com o C, eu sei que é 90, desculpa. Então, ó, o seno do B, ele é igual ao cosseno do C, tá vendo? Ó, o seno de um é igual ao cosseno do outro. O seno do C é igual ao cosseno do B. Então, eles são invertidos, tá vendo? Quando dois ângulos são complementares, que a gente chama, a soma deles dá 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Existe essa inversão aí. Peraí, como é que é, professor? Quando os dois ângulos somam 90 graus, por exemplo, o B e o C, eles somam 90 graus. A Sim. soma dos dois. Eu não sei quanto que é a medida de cada um exatamente, não. Eu sei que a soma dos dois é 90 graus. O seno do B, 3 quintos, é igual ao cosseno do outro, ó, 3 quintos. Tá vendo? Uhum, E o seno entendi. do C, 4 quintos, é igual ao cosseno do outro. Tá vendo? Seno do C é igual ao cosseno do B. Essa relação ela sempre existe. E as tangentes, se vocês olharem também, elas são invertidas. Ó. 3 quartos, outra é 4 terços. Porque quando eu multiplico as duas tangentes de ângulos complementares, ela dá 1. Se eu multiplicar 3 quartos por 4 terços, dá 1. Então, ó, se eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, e o produto das tangentes é sempre igual a 1. Isso aí também é bem útil. Tem algumas questões que vocês precisam usar essa teoria aí. Mas aqui por enquanto a gente não vai usar isso não. Mais pra frente vocês vão usar isso. Repete essa parte aí, professor, por Ó. favor. Dois ângulos complementares, B e C. O que são ângulos complementares, Isabela? Que a soma deles dá 90 graus. Certo? Então, ó, o B e o C são complementares. O seno do ângulo B não é 3 quintos? Olha quanto deu o cosseno do C. Eles são, ó, esse aqui, deixa eu fixar, esse aqui e esse aqui são iguais. Ó. Esse, como é que fixa essa merda? Esse com esse, tá vendo? O seno de um é igual ao cosseno do outro, igualzinho, eles são exatamente iguais. Ó, o seno do C é igual ao cosseno do B. E o produto das tangentes, porque ó, a tangente do B deu quanto? 3 quartos. E a tangente do C? 4 terços, porque deu, ó, cateto oposto do ângulo C. Quem é o cateto oposto do ângulo C? Olha a setinha do mouse aqui. 12. Quem é o cateto adjacente do C? 9. Simplificando por 3 aqui, deu 4 terços. Se eu multiplicar 3 quartos vezes 4 terços, quanto que dá? 1. Então, se eu multiplicar a tangente Pô, não entendi nada. Isso é regra ou isso é observação? Isso é regra. É uma observação, mas é uma regrinha sempre. Tá. Entendeu? Isso vai acontecer sempre quando você tem dois ângulos complementares. É só isso que eu quero que vocês pensem aí. Tá bom. Por exemplo, se eu tiver... Vocês vão ver na tabela do 30 e do 60 graus. 30 graus e 60 graus não são complementares? A soma deles não dá 90?
Então o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o produto das tangentes é sempre igual a 1. Vocês vão ver isso lá. Quer ver? Nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Seno, cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. E tangente, cateto oposto e cateto adjacente. Isso aí está entendido? Nesse primeiro momento? Tá aqui, ó. Sim. Isso aqui que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento. Aí, por exemplo, ó, vou colocar aqui como observação. Se dois ângulos são complementares, ou seja, então a soma dos dois ângulos, ó, alfa mais beta igual a 90 graus. É isso que eu quis dizer. Então, o que a gente tem? O seno do alfa, dá um espaço aqui, é igual ao cosseno do beta. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E, ao contrário, também acontece, né? Seno do beta é igual ao cosseno do alfa. E a tangente? Que acontece com a tangente? Se eu fizer a tangente... PC, o Matos está pedindo pro senhor aceitar ele. Ah, não vi não, pera aí. Pera aí, tá entrando mais. O PC, você vai mandar as anotações pra gente Mando depois? sim. E a tangente do ângulo alfa Ai, meu Deus. vezes a tangente do ângulo beta é sempre igual a 1. É essas regrinhas aqui que eu queria que vocês pensassem aqui, ó. Isso aqui, isso aqui e isso aqui, que é o que a gente vai fazer agora no próximo tema aqui. Então, o primeiro tema aí, para quem chegou agora, eu quero que vocês saibam que a tangente do ângulo alfa é cateto oposto, cateto adjacente. Seno do alfa, cateto oposto, hipotenusa. Cosseno do alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E quando eu tenho dois ângulos complementares, alfa mais beta igual a 90, seno do alfa é igual ao cosseno do beta e seno do beta igual ao cosseno do alfa. E se eu fizer o produto das tangentes desses dois ângulos aqui, sempre vai dar igual a 1. Tá aqui, ó. Então, para quem não sabe o que é cateto oposto, quem chegou agora, ó. Está chegando mais alguém por enquanto, não. Se eu olhar para o ângulo B aqui, quem é o cateto oposto ao ângulo B? É o 9. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Quem é o cateto adjacente ao ângulo B? 12. A hipotenusa está aqui. E para o ângulo B aqui, tangente, cateto oposto, 9 sobre 12. Como eu coloquei questões de múltipla escolha na prova, vocês têm que prestar atenção no seguinte: as alternativas elas estão simplificadas. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Tá? Porque às vezes você vai achar aqui 9 sobre 15. Ah, não tem alternativa, mas presta atenção que às vezes a fração pode ter que simplificar. Beleza? Bom, primeira parte da matéria é isso aqui. Segunda parte é esse aqui, ó. As razões trigonométricas de 30, 45 e 60 graus. Da onde saíram esses ângulos. Lógico que ninguém tirou isso de trás da orelha. Ah, seno de 30, seno de 60, ninguém tirou isso de trás da orelha. Isso sai dessa alternativa aqui, ó. Bom, se eu pegar um quadrado de lado L, um lado qualquer, se eu traço a diagonal desse quadrado aqui, nós já vimos lá atrás que a medida da diagonal do quadrado é L raiz de 2, fazendo Pitágoras aqui, né? L ao quadrado mais L ao quadrado igual a ao quadrado, chega em L raiz de 2. E eu tenho um triângulo aqui, ó, retângulo, tá vendo? No qual, se esse ângulo é 45, esse aqui é 90, quanto que vai ser esse aqui? 45 também, né? Então esses dois ângulos são 45. Se eu olhar para este triângulo retângulo aqui, ó, onde está passando meu mouse aqui, ABC, eu consigo calcular o seno, cosseno e a tangente de 45 graus, usando este triângulo aqui.
e pego um triângulo equilátero. Medir o que é um triângulo equilátero? Que os três lados são iguais e os três ângulos são iguais. E traço a altura aqui, ó, relativa a um dos lados. Tá vendo? Nós já vimos que essa altura aqui, ela divide esse ângulo ao meio aqui. Aqui não é 60, então vai ficar 30 para cada lado. Então tá aqui o 30. Ela divide essa base ao meio. Então aqui vai ficar L sobre 2, onde está passando meu mouse aqui. Do H até o B fica... Tem mais gente pedindo para entrar aqui. Fica L sobre 2. Tá certo? Bom, aqui é o ângulo de 60, aqui é o ângulo de 30. E a gente já viu também, usando Pitágoras aqui, ó. Se vocês quiserem depois fazer usando Pitágoras, que a medida dessa altura aqui é L raiz de 3 sobre 2. Tá vendo aqui, ó? Essa relação aqui. Então aqui eu consigo, ó, um ângulo de 60, um ângulo de 30, um ângulo de 90. Então eu consigo também calcular o seno, cosseno e a tangente de 30 e de 60. Então vamos pensar aqui, ó. Seno, cosseno e tangente do 30. Vamos começar pelo 30 graus aqui, só para vocês pensarem aqui, ó. 30, seno de 30. Cateto oposto, L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Como é que é a divisão de fração? Repete a de cima, L sobre 2, multiplica pelo inverso da de baixo. Né? L sobre 1, 1 sobre L. Cortei L com L, sobrou 1 sobre 2. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Eu mostrei para vocês da onde sai aquela tabelinha. Que eu não sei se vocês já são familiarizados com ela. 1, 2, 3. Dos ângulos notáveis? Isso. Eu estou mostrando da onde saiu aquilo. Ninguém tirou aquilo de trás da orelha. Existe um porquê daquilo. Cosseno de 30 graus. Cosseno, cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Eu estou gravando a aula, tá, gente? Eu vou colocar no YouTube para vocês. Então, ó, repito a de cima. Divisão de fração aqui, ó. Repete a de cima, L raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso da de baixo, né? L sobre 1. 1 sobre L. Vou cortar L com L e vai sobrar quem? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, 2. Cortei o L com L aqui, 2 vezes 1, 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30? Vocês têm que tomar cuidado com essa questão da racionalização. Tem umas questões que eu coloquei também aí hoje para vocês, que ela tem essa questão da racionalização. Vou fazer aqui para vocês, ó. Tangente de 30. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto a 30 aqui, ó? L sobre 2. Cateto oposto ao 30. Olha o mouse aqui, ó, onde eu estou apontando o mouse. Sobre o cateto adjacente. L raiz de 3 sobre 2. Tá aqui. Divisão de fração. Repete a de cima. L sobre 2 multiplica pelo inverso da de baixo. L raiz de 3 sobre 2 vai aparecer o quê? 2 sobre L raiz de 3. Tranquilo aqui, né? Divisão de fração aqui, tranquilo. Cortei o L com L. Cortei o 2 com 2, ó. Por quê? Tem um 2 aqui embaixo e um 2 aqui em cima. Posso cortar. Então, em cima sobrou quem? 1. Embaixo sobrou só quem? Raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, o que eu vou fazer agora? Eu vou racionalizar. Como que eu racionalizo isso? Multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Que aí vai ficar, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Para poder sumir a raiz do denominador. E 1 sobre raiz de 3 é igual a raiz de 3. Então a tangente de 30 é quem? Raiz de 3 sobre 3. Então tá aqui, ó, seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Como eu já expliquei para vocês, o seno de 30 não é meio e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Quanto que vai ser o seno de 60? Vai ser igual ao cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno e o seno de 60? É o contrário. Seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30. É invertido. Vamos ver isso aqui, ó. Vou passar para 60 aqui, depois eu faço 45. Então, ó, peguei aquele... Exemplo, esqueci a fórmula. Se tiver, eu consigo achar ela fazendo os cálculos?
consegue, ué. Esqueceu que forma. Não, esqueci, por exemplo, a regrinha, a tabela lá. Sim, ué, você pode usar essa regrinha aqui, ué. Não decorei a tabela, posso usar a regrinha. Você pode usar a regrinha do triângulo equilátero e do quadrado de lado L. Pra você Não, tentar. por exemplo, não decorei, por exemplo, que o seno de 30 é 1/6. Pode ter cateta adjacente e assim. Seno de 30 é 1/2. Ah, mas Isso, mesmo esqueci assim que é é um bem meio. melhor. Eu posso decorar. fazer essas regrinhas. Cateta sobre. Pode. Poder pode, mas é bem mais fácil. É mais fácil você decorar. decorar, assim. Eu tô mostrando aqui da onde eu tirei, da onde saem aqueles valores, entendeu? Porque, tipo assim, aqueles valores. Porque eu amo a complicação. E pra mim tudo é mais Não fácil. sai Pode de ter uma amostra. transferência. Aham. Então, ó, Olha o Mas- colega chegando atrasado até na aula online. não entendi. Então vamos lá, vou fazer o de 60 aqui, só pra fechar aqui, ó. 160, cateto oposto e hipotenusa, L raiz 3 sobre 2 sobre L. Então, ó, divisão de fração, repete a de cima, L raiz 3 sobre 2, multiplica pelo inverso da de baixo. Cortou L com L, sobrou raiz 3 sobre 2, ó. Então, 160 é igualzinho ao cosseno de 30, raiz 3 sobre 2. Tabela, muta aí. Cosseno de 60, ó. Cosseno de 60, cateto adjacente hipotenusa, L sobre 2 sobre L. Repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Cortei L com L, sobrou meio. Então, cosseno de 60 é igualzinho ao seno de 30, é a mesma conta. Tá vendo? Que eles são... É uma simetria, né, que tem aí. E a tangente de 60? Cateto oposto, L raiz 3 sobre 2, sobre cateto adjacente, L sobre 2. Divisão de fração, repete a de cima, ó, L raiz 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da de baixo. L sobre 2 sobrou 2 sobre L. Cortei L com L aqui e 2 com 2, sobrou só raiz de 3. Aí se eu multiplicar, olha só, tangente de 60 vezes a tangente de 30. Ó, vou fazer para vocês verem aqui. Tangente de 30 vezes a tangente de 60. Tangente de 30 a gente viu que era o quê? Raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 é quanto? Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto que é? 3. 3. 3 sobre 3, 1. Tá vendo? Então, o produto de dois ângulos complementares sempre vai dar 1. Tangente de dois ângulos complementares. Aí, se você parar para pensar o seguinte, quanto que é a tangente de 45? 1. Porque quem é complementar de 45? Ele mesmo, não é? Vocês vão ver lá aqui, ó. Tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus, vocês vão ver que é 1. Por quê? Se eu fizer tangente de 45 vezes tangente de 45, não tem que dar 1. Então é 1. Bom, para o 45 graus, a história muda um pouquinho aqui. Eu vou usar aquela questão do quadrado de lado L. Tá aqui, ó. L, L, L raiz de 2. Então, seno de 45, cateto oposto, L sobre L raiz de 2. Aí o seno de 45 e o cosseno de 45 são exatamente iguais. Vocês vão ver aqui, ó. Então, cortei L com L, ficou 1 sobre raiz de 2. Vou racionalizar esse 1 sobre raiz de 2, porque eu preciso sumir com esse raiz de 2 no denominador. Então, eu explico por raiz de 2. Numerador, raiz de 2 no denominador. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é a mesma conta, é exatamente igual. E a tangente de 45 é o que, ó? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, cateto adjacente. L sobre L, 1. Aí a gente chega nessa tabela aqui. Vocês sabem montar essa tabela aqui? Vocês já viram como é que faz ela? Não. A minha tá impressa. Então, mas tem um colada no macete para guarda-roupa. vocês fazerem ela. Vocês conhecem? Cantar a musiquinha? Não, não é Ah, musiquinha sim. não. É assim, ó. Igual pra decorar. Você faz assim, ó. o cateto também. Ó, 1, 2, 3.
Eu tinha que tentar desenhar. Eu só consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela. Professor, faz a musiquinha, com a musiquinha Eu não tão sei bom. musiquinha, não. Tem musiquinha? Tem musiquinha, gente. Claro que tem. Nossa, ano passado a gente fez funk e pagode dessa tabela. Não, Foi não conheço, maravilhoso. não. Deixa eu colocar aqui no YouTube. Procura aí. Ó, eu sei Eu fazer sei isso a aqui, ó. bosta. Você coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Aí você coloca no seno e no cosseno todo mundo dividido por 2. E o 30 aqui dividido por 3. E onde tem 2 e 3 você coloca raiz. Aí você fecha a tabela. Entenderam? Não, né? Muito difícil. Nossa, tudo. Entendi. Bora fazer uma musiquinha, colocar Musiquinha. e fazer Pera aí, o nosso Musiquinha, musiquinha, muito compositor. Pode compartilhar a tela e colocar ali? Deixa eu só tentar fazer Eu- então o que eu falei aqui. Coloca a Maria Rita Eu- pra cantar. Não, mas a Pierre. O que o Zampier quer fazer? Canta aí, Maria Rita, pô. Você não lembra, não? Ih, travou. Eu lembro, mas não. Eu quero que o Não, Misa é verdade. cante. O Misa. O Misa. O Miss é trapstar, ele pode cantar, que ele Vou canta colocar bem. aqui, vou colocar aqui, calma aí. Pode crescer. Coloca. Vai. É muito bom. Calma aí que eu tô botando. Tem um gato muito bonitinho. Todo mundo em silêncio. Ete de padoca não tá acontecendo. Deixa eu ver aqui. Não tá dando pra ouvir. Bicas com a internet do Ah, cara. tá vendo? Ele tá Eu não fazendo, sei, ó. eu- Tem que habilitar o som. Não, tá vendo aqui que ele tá fazendo, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Aí divide todo mundo por 2. Tudo Coloca... sobre dois. É isso que ele tá fazendo, que eu falei. Me falaram que a internet de Bicas é discada. Inventa uma e coloca a discussão. Ah, não. Olha lá, tá vendo? Mas é isso que ele tá fazendo, ó. Ué, por que ele tá... Por que tem um gato atrás, hein? É porque virou meme isso. Nossa, muito bom. Entendeu, Zampier? Sim. Tá fazendo o que eu falei ali. Passou a 0 do lado. Gabriel perguntou isso por quê? Por que eu odeio JF, Cris? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu pegar o arquivo que eu fiz de Word. Aí eu vou tentar mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ó. Então, ó. Ah, PC, calma aí. Tem que decorar, por exemplo, 530 graus é um mês. Vou apagar tudo aqui e vou fazer de novo, ó. Né, PC? Aí, PC, eu acho que tem uma questão errada na prova. Por quê? Porque tá, se eu não me engano, eu não sei se a ordem é a mesma, mas Eu posso tá olhar lá. dizendo, a minha no caso é a 6. Tá pedindo seno de um triângulo com raiz de 2, raiz de 3 e 1. Só que na resposta não tem nenhuma nas alternativas não tem Qual? A resposta. 6? Na minha é a 6. Essa aqui? É um triângulo verde. Esse aqui? Dá um triângulo abaixo, alternativa que apresenta o seno do ângulo B. Essa aí mesmo, essa aí. Seno do B. Cateto oposto. Pera aí. Raiz de 2 No caso seria raiz de 2 ou raiz de 3. A sobre primeira. raiz de 3. Aí tem que racionalizar. Vai dar raiz de 6 sobre Verdade, 3. verdade. E tangente do ângulo B. Tangente. Não, já foi já, agora. Raiz de racionalizar, 2 esqueci. sobre 1. Não, pera aí.
Não tem alternativa não, deixa de ser burro. Não, a tangente do C. Não é a tangente de B não. Tá, pode ficar. É 1 sobre raiz de 2, aí tu racionaliza, vai dar raiz de 2 sobre 2. Aí vai dar a letra A aqui, ó. Mas eu acho que ela embaralha, tá, gente? Não vai marcar a letra A não, você é burro, hein? Eu acho que o A vai embaralha. Tipo assim, não vai aparecer A pra todo mundo, não. Cuidado aí, tá? Então, ó, dei uma colher de chá pra vocês aqui. Tô dando uma questão de brinde aí. Raiz de 6 sobre 3, raiz de 2 sobre 2. Ah, Abre a nota de aula aí. abri, tá aqui. Professor, você poderia mostrar só as questões pra me fazer antes de entrar na prova, pra já entrar e fazer? Já pode, velho. Ó, tem essa aqui. É tudo assim, ó. É bem tranquilo, ó. É calcular x e y respectivamente. Tem como voltar na última, professor, rapidão? Na última? Não. Essa? Sim. A 6 aí. Mas Beleza. cuidado, tá, gente? Não aparece A pra todo mundo, hein? Embaralha. Então tá tranquilo, só mostra aí pra mim já fazer aqui e já ir marcando, pra ser mais rápido pra dormir depois. Ah, não, aí não, né? Mas vocês fazem aí. Não esquece também de... Tem algum... PC, vai na nota de aula também. Ah, tô aqui, peraí. Aqui. Fala. Por exemplo, se você come, entra aí como uma questão. Se eu não souber que o seno de 30 graus é 1/2, eu não consigo fazer ela. Não consegue. Então eu tenho que memorizar os... Então, ó, eu vou fazer a tabelinha aqui. Vou fazer com vocês. Ah, Vou fazer mais devagar aqui. Então a tabelinha pra vocês memorizarem é o seguinte, ó. Você vem aqui, vou inserir... Vou fazer devagar aqui. Você coloca 1... Vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. 2... 3... 3... 2... 1. E na tangente 3... 1... 3. Então você faz isso aqui. Primeiro passo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Tranquilo? Aí todo mundo que tá no seno... que a musiquinha é alguma coisa assim. 1, 2, 3, 3, 1, Não 3, conheço 1, não, 3. sinceramente. Alguma coisa. Eu só conheço uma da tangente, assim, que o cara canta. Professor, tá aparecendo na tela não. Hã? Tá aparecendo nada. 3, 2, Tá aparecendo sobre 2. Então, 1, 2, 3, eu tô fazendo, ensinando a fazer a tabela aqui. É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo Eu só- mundo sobre 2. Raiz. Isso aí, mas é isso mesmo. Aí agora você vem aqui, ó. Aí a última é raiz de 3 vem sobre 3. 1 Aí você raiz coloca de 3. agora- É isso que ela fala. Todo mundo sobre 2. Aí vai aparecer aqui 1 sobre 2. Todo mundo sendo do cosseno. Não tá aparecendo. Você coloca assim. Professor, não tá aparecendo a sua tela pra mim, não. Não? Pra mim, tá. Pra mim tá aparecendo. Pra mim, tá. Voltou pra mim voltou. Voltou? Nada. E agora? Não tá aparecendo pra mim, não. Maria Rita, vai É contar só pra você gente. Pra mim clicar também não. num negocinho de. Ué? Que é tipo um. Sei lá, aqueles negócios de prender as coisas no mural. Aí vai ficar só a tela do Pra PC mim, na tá frente. aparecendo. É só Ah, tá. fixar. Tá todo mundo É isso aparecendo aí. aí? fixar. Mas não tá aparecendo a dele, tá aparecendo só o rosto dele. Não, não deixei Porque tem fixado. o rosto dele e tem o da Peraí, deixa eu apresentação. interromper o São dois compartilhamento. contatos diferentes no negócio. Deixa eu interromper o compartilhamento pra fazer de novo. Agora eu tô Eu compartilhando. não vou deixar a tela do PC fixada, não. Vou deixar o Diego dando grau. Apareceu? Agora Ah, foi. apareceu. Eu tirei Agora coloquei. foi. Show. Aqui, vocês estão vendo agora? Ó. Coloquei 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Agora eu vou colocar todo mundo no seno e no cosseno aqui, dividido por 2. Por 2. Esse dividido por 2. Esse aqui, dividido por 2.
Esse aqui dividido por 2. Esse aqui dividido por 2. E o 30 eu coloco dividido por 3 aqui na tangente. Só na tangente. Tranquilo até aí? Assim que você constrói a tabela. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Divide todo mundo por 2 no seno e no cosseno. E na tangente só no 30 você divide por 3. Aí agora tu vem e coloca a raiz onde tem 2 e 3 no denominador. Aqui não, ó. No seno Na do real, em tudo. Só que a raiz de 1 é 1. É, porque a raiz de 1 é 1, nem precisa colocar. Mas se você colocasse em tudo também não faria diferença nenhuma. Ô, Raiz de Caio, olha o zap. Raiz de 2 aqui. Aqui. Raiz de 3. Aqui. Colocaria raiz de 3 aqui. Aqui. Raiz de 2. Aqui não precisa, né? Aqui. Raiz de 3. E aqui. Raiz de 3. Beleza? É isso aqui. Já montou a tabela. Tranquilo, né? Show de bola isso aí. Aí aqui o exercício que é o que o Jean-Pierre falou. Esse aqui, se eu não souber o seno de 30, eu não consigo resolver esse exercício. Então eu tenho 30 graus, cateto oposto do hipotenusa, então vou usar o seno. Então seno de 30 é o cateto oposto do x sobre a hipotenusa, que é 26. Seno de 30 é meio. Igual a x sobre 26, multiplica cruzado aqui, ó. Ou 26 vezes meio, só passar lá multiplicando, x é igual a 13. Para o y aqui, ó, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Então eu vou usar o que? Cosseno de 60. Então cosseno de 60 eu sei que é meio, cateto adjacente é y, hipotenusa é 37. Aqui deu até uma fração, né? 37 vezes meio. Nasceu 37 para lá multiplicando, 18,5. Tranquilo, né? E o z aqui, ó, eu coloquei nenhum com raiz, né? Nos exemplos. Cateto oposto, cateto adjacente, que eu tenho. Então eu vou usar tangente. Tangente 45 é 1. Cateto oposto é z. Cateto adjacente é 12. Multipliquei cruzado aqui, o z é igual a 12. Tranquilinho, né? Acabou aqui. Avaliação imediata. Vocês vão ter, ó. Esse aqui, vocês vão precisar fazer. Tem 45 graus. Tranquilinho. Aqui tem um macete, ó. Se esse aqui é 45, aqui é 45. Então o x eu já tenho a resposta dele imediata aqui, nem vou falar. Esse também é bem facinho, ó. Vocês vão usar um dessas. Você tem aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Você vai usar a tangente, usando a aproximação que ele te deu aqui, ó. Porque os ângulos não exatos, eles têm uma aproximação aí. Filé também. Questão 3. Vocês vão usar aqui também, ó. Aqui é 90, aqui é 60, aqui então é 30. Vocês podem usar o 30 ou 60. Então, divirtam-se aí para vocês acharem o x e o y. Vocês podem achar o x e fazer Pitágoras. Tranquilinho. Vocês estão vendo a minha tela aí? Infelizmente. Aham. Não fosse nele. Aqui, ó. Vocês vão achar o valor da altura H aqui. Bem tranquilo também. Então vocês podem usar. Ó. Tem o 30 e o 60. Vocês podem usar aqui tanto o 30 quanto o 60. Qualquer uma das duas tem que dar a mesma resposta. Então se você usar o 30, você tem cateto adjacente e hipotenusa. Se tu usar o 60, você tem cateto oposto e hipotenusa. Escolhe qual que você quer usar. Essa aqui também, deixa eu ver. Facinho, ó. Essa nem precisa saber o ângulo, nem precisa saber o... É só usar a relação. É só usar a relação que vocês têm de cateto oposto e hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa. A 6, a gente já tirou a dúvida dela, já deu até a cola. A 7, é uma prova para vocês fazerem 10 minutos e cascar o final de semana aí. Mesma coisa, ó. Hoje tem Champions League, professor, tem que fazer rápido. Fazer rapidinho, 20 minutos. Final de vocês semana, fazem. dia dos pais, é um pecado se isso pra gente. Ué, eles Não, mandaram fazer a aula no final de semana. Eles mandaram fazer toda semana a prova, ainda tem mais uma semana que vem.
Tem mais prova semana que vem? A última. Cu. Aí vai fechar. Mas vai ser vão ser quantas APs, tipo, no total? Essa aí vai valer 5. Aí semana que vem eu faço mais uma valendo 5. Fazer múltipla escolha também pra fazer rápido. Aí vai fechar uma AP4. Professor, hoje tem City e Real Madrid, pô. Então, faz em 10 minutos aí e vai ver seu jogo. Tem tempo, professor. Então, vai fazer em 10 minutos e ver seu jogo aí, tranquilinho. Aqui. E o pessoal também que ficou com nota abaixo de 5, eu deixei a recuperação lá pra fazer, pra entregar até hoje, hein? Tem bastante questão lá, né? Aí quem ficou de recuperação tá com azar, né? Essa também é bem tranquila, ó. Você vai usar, ele quer saber o seno do x, x é esse aqui, seno é o que? Cateto oposto e hipotenusa. E o cosseno de z, cosseno do z, cateto adjacente 8 sobre a hipotenusa. Cuidado que tem que racionalizar aqui, hein? Presta atenção. Aqui também, ele quer o seno do O. Eu coloquei bem repetitivo para vocês fixarem isso aí, tá? Seno do O, cateto oposto, hipotenusa. Cuidado que a hipotenusa está cá embaixo, ó. A hipotenusa aqui é 20. E a tangente do P, tangente, cateto oposto, 12 sobre 20. E a 10 aí, no triângulo abaixo, o valor de x é igual a 4 e de y é igual a 2 raiz de 3. Então vocês vão fazer e vão ver se é verdadeiro ou falso. Tranquilinho, né? Nem sei o que é, deixa eu ver. Acho que ele não vai dar pra vocês não. A resposta. Não. Eu coloquei feedback depois, vocês não vão saber a resposta não. Que pena. Vacilo. Porque tem como eu colocar assim pra você saber a resposta na hora. Aí você consegue ver a nota. Covarde. Vai, consegue ver a nota. E a nota foi na hora. Acertou uma. Então aquela do. Na hora, nota? Não, eu só fiz 2 questões. Aquela que o menino perguntou, a 6, tá certo. E a outra, eu acertei uma, então a outra tá errada. E a outra é verdadeira e falsa. Caralho, nenhum Você professor tinha fez marcado o que? direito. Verdadeiro ou falso? Ih, não lembro. Marquei o quê? Que, professor? Até o senhor errou, que isso, Eu cara? gostei, né, ô Zé? Aí eu vou mandar essas anotações aqui pra vocês pelo zap. Só queria dizer que quem quiser eu tô traficando resposta. Pois é, viu? Tá tranquilo, né? Professor. Pô, preciso que alguém me salve nessa prova hoje. Tem Champions, cara. Cara, você faz em 10 minutos. Eu fiz. Eu ia botar 5 questões, mas vocês iam colar cacete. Muito fácil. Mas vocês vão... Esse mas colar com 5, colar com 10 não cola do mesmo jeito. Tá. Eu tirei 3,5 pelas minhas incapacidades. Ué, mas 3,5 valia 5, você tirou 3,5, tá bom, pô. Você acertou 7. Beleza, pessoal? Então, vamos despedindo de vocês. Bom final de semana pra vocês assistirem a Champions League de vocês aí. Ô, professor, então, eu acabei de...